2025 já trouxe grandes estreias, mas o melhor ainda está por vir. Os próximos meses estão cheios de filmes imperdíveis que prometem mexer com a gente de várias formas, do suspense sufocante ao terror de arrepiar, passando por dramas emocionantes e ação de tirar o fôlego. É aquela mistura de emoções que faz a gente não desgrudar da tela e ainda ficar pensando muito depois que os créditos sobem. E para começar, já chegamos com um dos títulos mais aguardados do ano. No primeiro filme já tínhamos aquela sensação sufocante de estar sendo caçado dentro de casa, mas em Os Estranhos capítulo 2, o pesadelo só se aprofunda. Maya sobreviveu ao massacre, mas descobre que a noite ainda não terminou. Ferida e em choque, ela é levada para um hospital aparentemente vazio, que deveria significar segurança, mas logo se mostra um lugar ainda mais ameaçador, luzes que piscam nos corredores, salas abandonadas e um silêncio que deixa tudo ainda mais desconfortável. O trio mascarado retorna, o Homem da Máscara, Dollface e Pin-Up Girl, e aqui eles parecem ainda mais impiedosos. Não demonstram pressa, não mostram emoção, apenas aparecem no momento exato para transformar qualquer espaço em armadilha. Dirigido por Renny Harlin, esse segundo capítulo expande o terror psicológico da franquia e reforça uma verdade cruel. O maior medo não vem do sobrenatural, mas da frieza de pessoas comuns que matam simplesmente porque querem. Steve, vivido por Cillian Murphy, dirige uma escola que funciona como última chance para jovens em situação de risco, mas o que poderia ser só um drama social vira uma experiência intensa, condensada em um único dia. Tudo começa a ruir, pressões financeiras, conflitos com professores e principalmente o desespero para lidar com um aluno problemático que ameaça desmoronar de vez o frágil equilíbrio do lugar. Baseado no romance Shy, de Max Porter, o filme mistura tensão emocional e momentos de explosão pura. Murphy entrega um protagonista esgotado, que tenta manter a ordem enquanto a própria mente já dá sinais de colapso. Cada diálogo, cada gesto dentro daquela escola carrega um peso imenso, como se qualquer decisão pudesse significar salvação ou desastre. Steve não aposta em ação desenfreada, mas no suspense humano, naquele nervosismo de saber que tudo pode sair do controle a qualquer instante. Nos bastidores do futebol americano, onde promessas de glória muitas vezes escondem pressões brutais, surge a história de Rim. O filme acompanha um jovem quarterback, cheio de talento e expectativa, que sofre um ataque inesperado e vê sua carreira e identidade ameaçadas. É nesse momento de fragilidade que aparece Isaiah White, vivido por Marlon Wayans, uma lenda do esporte que parece oferecer orientação, mas que logo revela um lado muito mais sombrio. O que começa como relação de mentor e aprendiz se transforma em um jogo psicológico sufocante, onde disciplina beira o abuso e confiança vira dependência. Cada treino, cada conversa tem a sensação de ser um teste, e o protagonista descobre que a verdadeira batalha não acontece no campo, mas dentro da mente. Produzido por Jordan Peele, o filme foge do clichê esportivo e se firma como um drama tenso e perturbador sobre manipulação, poder e o preço de carregar o peso de ser o próximo grande herdeiro do jogo. Baseado em fatos reais, o ônibus perdido acompanha a noite em que um incêndio devastador engoliu a cidade de Paradise, na Califórnia. Kevin McKay é um motorista escolar que se vê diante de uma escolha impossível: deixar o fogo consumir tudo ou tentar salvar 22 crianças e uma professora em um ônibus comum. O que segue é uma corrida desesperada contra as chamas, em ruas bloqueadas, cercados pela fumaça e pelo medo. Com direção de Paul Greengrass, conhecido pelo realismo de Capitão Phillips, o longa mantém a câmera sempre próxima, reforçando a sensação de urgência e claustrofobia. Cada parada, cada curva pode ser o fim da linha. Mas no coração do filme não está apenas a tensão do desastre, e sim a solidariedade que surge nos momentos mais extremos. É um retrato poderoso da coragem coletiva, em que o herói não é um super-humano, mas alguém comum forçado a agir diante do impossível.
Denzel Washington assume o papel de um magnata da música que construiu um império com talento e disciplina, mas vê tudo ameaçado quando um sequestro muda o rumo de sua vida. Um crime que parecia apenas mais um caso policial se transforma em um dilema moral sufocante. O alvo era outro, mas a vítima acaba sendo alguém ligado a ele, forçando o protagonista a confrontar até onde vai sua responsabilidade e qual é o verdadeiro preço de sua posição de poder. Dirigido por Spike Lee e inspirado em High and Low de Akira Kurosawa, o filme transpõe o clássico japonês para a Nova York atual, jogando luz sobre o abismo social que separa ricos e pobres. A tensão não está apenas na investigação ou na negociação, mas nos olhares, nos silêncios e na dúvida constante sobre qual decisão tomar. Luta de Classes é mais que um thriller de sequestro, é um retrato incômodo sobre privilégio, desigualdade e as consequências inevitáveis de escolhas que ninguém gostaria de ter que fazer. Orlando Bloom surpreende ao deixar de lado papéis mais conhecidos e mergulhar em um drama pesado. Em The Cut, ele interpreta um ex-lutador que já viveu dias de glória, mas agora encara a decadência, derrotas, vícios e a sombra de erros que nunca conseguiu superar. A trama acompanha o cotidiano árduo de treinos exaustivos, os ringues vazios que ecoam fracassos passados e a difícil tentativa de reencontrar algum propósito quando o corpo já não responde como antes. Mas a força do filme não está apenas nos combates. Cada cena revela cicatrizes invisíveis, lembranças que pesam mais do que qualquer soco. Entre recaídas, memórias dolorosas e a pressão de um possível retorno, o personagem de Bloom carrega no olhar uma mistura de desespero e esperança. Com direção voltada para o realismo cru, cada luta é mostrada como um reflexo da batalha interna do protagonista, uma história que fala menos sobre vencer adversários e mais sobre enfrentar a si mesmo. O que começa como um dia ensolarado de surf se transforma em um pesadelo sem volta. Zephyr é sequestrada em alto mar por Tucker, um serial killer obcecado por tubarões, mas Tucker não busca apenas matar, ele cria um ritual perverso, atraindo vítimas para águas infestadas e transformando cada ataque em parte de uma espécie de espetáculo doentio, como se o oceano fosse cúmplice de sua loucura. O filme mistura aquela tensão física do mar aberto com o terror psicológico da prisão invisível. A vastidão do oceano, que deveria representar liberdade, vira um espaço sufocante onde não há fuga, apenas a espera pelo próximo ataque. Mais do que o medo das criaturas marinhas, Animais Perigosos assusta por mostrar como a mente humana pode ser ainda mais monstruosa do que qualquer predador natural. A cada minuto, cresce a sensação de que a maior ameaça não está sob as ondas, mas no olhar frio de um homem que transformou a obsessão em método. Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, é um homem que passou a vida inteira em meio a revoluções e guerras, mas agora tenta simplesmente viver em paz. Esse desejo de normalidade, no entanto, é despedaçado quando sua filha é sequestrada, forçando-o a revisitar um passado que ele preferia manter enterrado. Sem escolha, Ferguson reúne antigos aliados e mergulha novamente em um mundo de sangue, traições e lealdades quebradas. O filme, dirigido por Paul Thomas Anderson, não se apoia apenas em ação. Cada decisão do protagonista carrega um peso emocional enorme, como se cada passo em busca da filha fosse também um confronto com os próprios fantasmas. Uma batalha após a outra equilibra a intensidade de perseguições e emboscadas com um olhar íntimo sobre a dor e a fúria de um pai. É sobre violência, sim, mas também sobre até onde alguém vai quando não tem mais nada a perder. Baseado na obra de Stephen King, A Longa Marcha traz uma das ideias mais cruéis já imaginadas em uma distopia. 50 jovens selecionados precisam caminhar sem parar, dia e noite, até que reste apenas um sobrevivente. Não há prêmio real, apenas a promessa de que o último de pé terá tudo o que desejar, enquanto o resto morrerá pelo caminho. Com direção de Francis Lawrence, responsável por Jogos Vorazes, o filme aposta em transformar a simplicidade da premissa em pura angústia. A estrada infinita, o público que acompanha como se fosse um espetáculo e a tensão crescente entre os próprios participantes criam um clima sufocante. No elenco, Cooper Hoffman se destaca como um dos jovens que tenta resistir ao cansaço físico e psicológico, enquanto vê colegas desmoronarem ao lado.
Mais do que uma distopia sangrenta, A Longa Marcha é uma metáfora brutal sobre resistência, poder e a desumanização diante do entretenimento, nesse mundo onde esperança e desespero caminham lado a lado. Dwayne "The Rock" Johnson deixa de lado os papéis de herói invencível para viver Mark Kerr, uma lenda real do MMA que brilhou nos anos 90. O filme acompanha sua ascensão meteórica, marcada por títulos e fama mundial, mas também expõe o lado que poucos conheciam: dores físicas insuportáveis, pressão psicológica e a dependência de analgésicos que ameaçava destruir tudo o que ele havia conquistado. Com direção de Benny Safdie, Coração de Lutador não cai na tentação de transformar Kerr em um mito idealizado. Pelo contrário, as lutas são mostradas com um realismo quase documental, cheias de suor, sangue e desgaste emocional. O que realmente prende é ver The Rock em um registro completamente diferente, mergulhando nas fragilidades de um homem que parecia indestrutível no ringue, mas travava a maior batalha dentro de si mesmo em um drama esportivo com peso de verdade, aqueles que ficam na cabeça mesmo depois que a luta termina. Scott Adkins assume um dos papéis mais intensos da carreira como James Wright, um oficial britânico capturado durante a Segunda Guerra Mundial e enviado a um campo de prisioneiros japonês nas Filipinas. Por aqui, a sobrevivência não depende só de suportar a fome, a doença e os maus tratos, mas também de participar de combates brutais organizados pelos captores. Lutas que não são apenas espetáculo, mas um teste cruel de resistência e dignidade. O diferencial de Prisoner of War não está apenas nas sequências de ação coreografadas com precisão, marca registrada de Adkins, mas no peso humano da história. Cada golpe carrega desespero, cada vitória vem acompanhada de perda. Entre tentar manter a honra, proteger os companheiros e planejar uma fuga improvável, o filme cria uma atmosfera de sufoco constante, misturando drama de guerra, artes marciais e a dureza da sobrevivência, entregando um retrato visceral da luta pela vida em meio ao impossível. E para fechar a lista, nada melhor do que o capítulo final de uma das franquias de terror mais populares do cinema moderno. Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam como Ed e Lorraine Warren em um capítulo que promete ser o mais sombrio da franquia. Ambientado em 1986, o filme traz o casal enfrentando o caso da família Smurl, um dos relatos paranormais mais conhecidos da época. O que começa como uma investigação doméstica rapidamente ganha escala, transformando a casa em campo de batalha contra forças que parecem consumir tudo ao redor. Com direção de Michael Chaves, O Último Ritual aposta menos em exageros e mais no terror atmosférico, barulhos sutis, sombras que nunca somem e presenças que testam não só a fé, mas também o equilíbrio emocional dos protagonistas. Ao mesmo tempo, a filha dos Warrens ganha mais espaço, sugerindo que o legado da família continua. Mais do que encerrar a trilogia principal, o filme busca ser um desfecho emocional e perturbador, deixando claro que nem sempre o mal desaparece quando a investigação termina. Esses foram alguns dos filmes mais aguardados que ainda chegam em 2025, cada um trazendo seu próprio jeito de emocionar, assustar e surpreender. E se curtiu o vídeo, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas listas. E claro, comenta aí qual desses lançamentos você tá mais ansioso para assistir. Quero saber a sua opinião. Valeu por assistir e até a próxima!